NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira. Bom dia, bom dia, bom dia! Que energia boa! Tá começando agora a edição de 26 de abril de 2026 do NC Agro. E veja o que nós preparamos para hoje. Do solo paraibano aos teares, o algodão colorido percorre um ciclo que une tradição, inovação e novas oportunidades. A colheita do abacaxi já começou no Tocantins. E no campo, o cenário é de produção em alta e preço valorizado. Com a fruta no ponto, a escala de produção impressiona. O que antes era artesanal, hoje processa toneladas por dia. Mesmo diante das dificuldades, a força da agricultura familiar não para. Seu cuscuz enfrenta os desafios da agricultura familiar com muito trabalho e persistência. O processo de branqueamento do açaí nada mais é do que uma técnica de mergulhar o fruto em água fervendo, em seguida posto em água fria. Pelos campos alagados que se espalham por esse paraíso amazônico, eles habitam. São fortes, são muitos. São símbolos de um lugar no norte onde a natureza preservada é refúgio para criações e criadores. E a gente hoje vai fazer um bom churrasco, é isso mesmo. Hoje nós vamos trabalhar com a carne de carneiro. Eu já estou aqui tomando meu café e começo fazendo uma pergunta para você. Sabia que a Paraíba se destaca como principal produtor de algodão naturalmente colorido? Pois é, essa reportagem que vem lá do Nordeste hoje e mostra que o algodão colorido percorre um ciclo que une tradição, inovação e novas oportunidades. Sertanejo do Norte, vamos plantar o algodão, ouro branco que faz nosso povo feliz, que tanto enriquece o país, produto do meu sertão. Abençoa meu Padre Cisco Rei, tá em hora. É tempo de plantar algodão no Agreste Paraibano. Na terra de seu José Rivaldo, no município de Remígio, são mais de 20 anos de cultivo. Uma história de resistência e confiança no potencial da fibra. Eu fui fazer um teste. Eu disse, se não der certo, quando queira eu não quero nem de graça. Aí deu certo, no outro deu certo. Aí, eu digo agora, é o colorido. Entendi. E planta de toda a cor. Eu planto os dois, um e outro. Porque as duas empresas querem o meu algodão, não sei por quê. Porque tem a minha história, né? Aí eu vou contando, né? Entendi. E eu agradeço a Deus e a toda a turma da Embrapa, né? O algodão colorido, o algodão é energia, o algodão é vida, o algodão é conhecimento, né, pai? O algodão é tudo que você tem dentro de um roçado. Tem cabra lá perto dele e diz, rapaz, eu quero negócio com algodão, mas porque ele não sabe o que é isso aqui. Isso aqui vem o caroço depois, né, pra você dar o gado. Aí vem o dinheiro no fim do ano, pra você pagar uma conta, pra você comprar um bezerro, né? Aí isso é uma coisa que não tem dinheiro que paga, não. Aí graças a Deus, hoje através do algodão, hoje eu sou um cara, né, que eu posso chegar e dizer, rapaz, o algodão é isso pra mim. Pra mim. Sim. O algodão me deu conhecimento, me deu amizade. Eu aprendi a ler, sem saber nada, mas eu estudo um pouco, né? Acabou vendo aqui. Tudo pelo algodão. Tudo modo o algodão. Se não fosse o algodão, não tinha essa história que eu tenho hoje, não. Mas para se falar do algodão de hoje, é preciso voltar um pouco ao passado. Isso porque esse tipo de cultivo foi essencial na economia da Paraíba por muitas décadas. O conhecido ouro branco impulsionou não só aqui o estado, mas também todo o Nordeste. Mas na década de 80 houve uma crise, a crise do bicudo, que devastou boa parte do plantio. E hoje, através de muita tecnologia, estudo e incentivo, a gente vê novamente esse cultivo brotar aqui no estado. A resiliência do algodão, ele condiz muito com nós nordestinos, principalmente nós agricultores. E eles são nesses tons, já nasce naturalmente colorido, desenvolvido com tecnologia. E a gente falando essa questão do bicudo, que dizimou a cultura do algodão aqui no Nordeste nos anos 80,
e que agora, desde 2004, aqui em uma comunidade, os agricultores familiares vem desenvolvendo a questão do algodão agroecológico, do algodão orgânico, com novas tecnologias, com novas parcerias com instituições, como a Embrapa Algodão, que é da nossa terrinha aqui em Campina Grande. Suzana Aguiar, filha de seu José, é estudante de agronomia e secretária executiva da Rede Borborema de Agroecologia, e destaca que a organização coletiva também fortalece a cadeia produtiva do algodão. Produzindo algodão em consórcio, a gente vai ter tanta a questão de garantir o molhado, que a gente fala. O algodão ele é muito adaptado à nossa região, então, através de cultivares que produzem uma maior quantidade de fibra, né, que a gente chama, então isso faz também que a gente consiga produzir em 2 hectares, o que é equivalente a, se a gente plantasse mais, a gente consegue ter maior aproveitamento. A gente planta em uma época mais estratégica, a gente faz o vazio sanitário, que é obrigatório pela legislação. A gente tem todas essas estratégias de espaçamento, através do nosso mestre José Sinésio, seu Zé Sinésio, que desenvolveu, começou a analisar. Eita, plantando um algodão mais espaçoso, tem mais entrada de luz, mudando a época de plantar, a gente tem menos incidência, porque quando chegar a época que o algodão está florindo, já está um período mais quente, então já vai ter menos incidência de bicudo, que o bicudo ele gosta de um ambiente mais fresco. De volta ao protagonismo, a fibra do algodão ganha uma nova identidade. Vem colorida e sustentável. A Embrapa Algodão em Campina Grande, atuante desde 1974, desenvolveu variantes mais resistentes. Hoje, a fibra já nasce em 6 tonalidades, reduzindo o uso de água e de produtos químicos. Inúmeras estratégias aconteceram, inclusive aqui mesmo na região, né, no estado, e também em outros estados, como direcionar o cultivo e outras cultivares para o centro-oeste. No caso do estado, hoje nós estamos, eu diria assim, foi um caminho passo a passo para chegar onde nós chegamos, né? Com o desenvolvimento de novas cultivares para mitigar o efeito da infestação do bicudo, com o desenvolvimento do algodão colorido, né? Direcionando para um mercado bem diferenciado, agregando valor. Então, várias estratégias, vários arranjos ocorreram, não só da pesquisa, mas também de outras organizações, como a própria AEMEPA, a Emater, que hoje é a Empaer, assessorando os produtores, né, do estado da Paraíba. Então, o agricultor que tem a história do algodão na sua veia, né, ele recebeu vários apoios e não perdeu a esperança. Atualmente, 32 municípios paraibanos cultivam algodão. São cerca de 300 agricultores e 300 hectares, com produção de 109 mil quilos, dados de 2025. E agora, a expectativa é de crescimento. Em 2025, se nós tínhamos 20 municípios produzindo algodão, hoje a perspectiva é de que dobre essa quantidade, vá para 40. Se nós tínhamos 150 produtores envolvidos no cultivo do ano passado, nós teremos a perspectiva de um aumento para mais de 500 ou quase 600 produtores só na Paraíba. Assim como em área plantada. Se na área plantada do ano passado foi 300 hectares, a perspectiva é que seja 3 vezes maior essa área. Então, uma perspectiva de até de 1.500 hectares para o algodão produzido na Paraíba. O caminho do algodão não termina no campo. Em Campina Grande, na fábrica Fio e Arte, o som do tear marca o ritmo. Trabalho manual, resistente como a fibra. O saber que aqui passa de pai para filhos transforma algodão colorido em peças únicas. O algodão colorido a gente fabricamos o jogo americano, fabricamos a rede, o tapete, a almofada também, que a gente tem ela com algodão colorido também. Essas coisas que a gente faz. Outros itens de decoração? Tem as meninas aí, a mente é o que elas querem criar, elas bolam aí, tem que ser criativo, se não for não vai. E aí suas peças chegam em que lugares? Rapaz,
Nós temos cliente até no Iapoque. Do solo paraibano aos teares, o algodão colorido percorre um ciclo que une tradição, inovação e novas oportunidades. Saindo do agreste paraibano direto para a Amazônia, a gente segue acompanhando a realidade na comunidade Água Branca, próximo a Manaus. Na segunda parte da reportagem, mostramos a garra dos produtores locais e os gargalos que ainda desafiam o setor. Do manejo no campo à logística do escoamento, os obstáculos são grandes, mas a importância desse trabalho para o Amazonas é ainda maior. Na primeira parte da reportagem Agricultura Familiar no Amazonas, nós conhecemos o sítio da Dona Francisca Cunha, mais conhecida como Mamãe Ruth, a qual compartilhou um pouco da sua rotina e dos desafios vividos em sua propriedade na comunidade Água Branca 2, que vão desde a plantação de açaí, pitaia, cupuaçu, ata, laranja e até piscicultura, com os tanques de tambaqui e matrinchã. E a nossa aventura continua. Veja aí a segunda parte. Da entrada da M010 até aqui a entrada do ramal são cerca de 10 quilômetros. De lá até a propriedade do seu cuscuz são mais 2 quilômetros. Mas no meio desse caminho todo, o que incomoda de fato e deixa os produtores ainda mais preocupados é a questão dos ramais. A condição é muito ruim. Essa aqui, por exemplo, eles tiveram que botar cascalho para amenizar, fazer com que os carros consigam transitar. Mesmo assim, a dificuldade é muito grande. Mesmo diante das dificuldades, a força da agricultura familiar não para. Seu cuscuz enfrenta os desafios da agricultura familiar com muito trabalho e persistência. O plantio de pitaia é hoje a principal cultura do sítio dele. Hoje a pitaia é o principal produto, a nossa produção primária, né? Aqui de pitaia já foram colhidas 10 toneladas de pitaia, né? E a macaxeira a gente já colheu também 9 toneladas. Mas nem tudo são flores. Um fungo tem tirado o sono do produtor e colocado em risco parte da plantação. A gente está com esse fungo que a gente chama de antragnose. É um fungo que apareceu nas nossas pitaias e hoje ela está dando um certo prejuízo. Em comparação ao ano passado, março do ano passado, eu tinha colhido já 2 toneladas de pitaia. Esse ano eu só colhi 200 quilos de pitaia, ou seja, eu já perdi aí quase 2 toneladas por conta dessa antragnose. Porque aqui, quando você tira um cladóide desse, você já perde um fruto. Consequentemente, cada fruto desse tem 400 gramas, você vai perdendo aí a produtividade dessas pitaias. O fruto, ele aparece uma mancha embaixo. Essa mancha a gente não consegue vender para os supermercados porque ela não agrega, ela desagrega por conta que hoje a gente precisa fazer uma colheita com qualidade para vender para os nossos clientes. A gente não consegue por conta dessas manchas que aparecem no fruto. Ó, eu tô com um desses frutos aqui na mão e é possível ver aqui ó, as manchas. Quando chega lá na feira ou quando chega lá em algum local para ser vendida, as pessoas geralmente avaliam aqui olhando o fruto no olhar, né? Vamos dizer assim. Parte estética, né? Mas por dentro ela está totalmente bonita. Ó, olha isso. Olha aí, ó. Que coisa linda, né? Boa, hein? A parte de fora, mas a parte de dentro aqui não tem problema nenhum, tá saudável. Maravilhosa, saudável. Bem docinha. Doce. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir resolver esse problema para voltar a atender o mercado como ele merece. Vai uma pitaia aí? O cuscuz fica feliz da vida em falar de outro produto plantado aqui mesmo, a macaxeira. Porque aqui ela recebe todos os nutrientes que vêm da pitaia, ela já cai aqui dentro dessa área aqui, que a gente chama de leira, para ela se desenvolver melhor, para ela dar uma batata melhor de qualidade, justamente para a gente conseguir vender com preço bem elevado, preço justo, entendeu?
Minha nossa. Esse aqui? Ai. Ó, olha aí, ó. É um produto de qualidade que a gente aproveita para fornecer para o nosso PAA, né? Como é que o senhor fala? Essa aqui é plantada com Essa aqui manteiga. é plantada com praticamente aí 1 kg de manteiga, cabeça de touro, que é para ela sair só a manteiguinha, não precisa mais você colocar manteiga. Para comprovar a qualidade, ele mesmo prepara um café da manhã com base na macaxeira cozida, alimento típico das primeiras horas do dia, energia que sustenta quem levanta cedo para trabalhar na terra. E agora vamos comer. Saboreá-lo. É bom também, viu? Muito bom. Bom demais. Depois uma pitaia para fechar o café com uma fruta. O senhor se sente orgulhoso? Demais. Orgulhoso e emocionado. É muito prazeroso isso. Na comunidade Água Branca, cerca de 300 famílias vivem da agricultura de pequenos roçados. Mais de 80% que chega na mesa vem da agricultura familiar. Na Amazônia, a vida brota do chão com suor. Entre o barro do ramal e o verde da floresta, existe um povo que resiste. Gente que aprende com o tempo da natureza e ensina que produzir também é cuidar. A agricultura familiar aqui não é só um sustento, é identidade, é cultura, é raiz. Não tem preço uma vida dessa. Muito obrigado por tudo, senhor. Vamos brindar aqui. Viva a agricultura familiar. Viva a agricultura. Agora eu tenho aquele recado especial para você. Na cooperativa Sicoob Amazônia, cooperar é o caminho para o progresso. No Amazonas, Rondônia, Roraima, a Sicoob Amazônia segue impulsionando o desenvolvimento e oferecendo soluções financeiras completas para pessoa física, jurídica e produtor rural, hein? Consórcios, seguros, financiamentos e muito mais. Porque quando a comunidade cresce, todos crescem juntos. Abra sua conta e seja um cooperado. Aí comecei a vender para a Bolívia. Foi o primeiro vendedor a vender para a Bolívia, foi eu. Sem saber escrever ainda. Aí eu arrumei uma pessoa para andar comigo e escrever os pedidos. Hoje o Giro Sicoob Amazônia faz uma parada no campo, mais precisamente em Guajará-Mirim, Rondônia. Por aqui, encontramos uma história de trabalho, dedicação e cooperação. Francisco Edileuso Pereira de Paula é cooperado desde 2018 e atua no confinamento de gado na região. A produção de Francisco hoje é referência na região, gerando emprego, renda e impulsionando o desenvolvimento do agronegócio local. Fazendo Lagoa Azul eu comecei ela em 2003. E eu digo, eu agradeço a Deus todo dia e construir um patrimônio e eu pensei, era meu sonho ter um pedacinho de terra, botar umas leiteirinhas dentro e comprar uma caminhonetinha para mim andar. E em tudo, é diferente. E graças a Deus foi o Sicoob que me ajudou tudo isso. Toda essa estrutura que melhorou, alavancou toda a estrutura da fazenda. Através de Sicoob também compramos umas máquinas do ano passado e pagamos. E agora nós estamos com essa estrutura aqui. Histórias como a do seu Francisco mostram como o cooperativismo transforma realidades. É a Sicoob Amazônia ao lado de quem faz o campo crescer. Sicoob Amazônia. Juntos, somos mais fortes. Isso é Sicoob Amazônia, muito mais do que uma escolha financeira. Hoje o abraço vai para o Douglas Batista Oliveira, da Gerência Regional em Porto Velho e Guajará-Mirim. E veja logo depois do intervalo, a colheita do abacaxi irrigado já começou no Tocantins.
estamos de volta e o nosso consultor em climatologia, Glauco Cortez, traz atualizações para o clima na próxima semana. Bom dia, Glauco! Bom dia, Carol! Na próxima semana, estaremos num momento de transição climática entre o encerramento do Laninha e uma neutralidade do Oceano Pacífico, com uma tendência à formação do El Niño nos próximos meses. A semana entre 27 de abril e 3 de maio será marcada pelo período de transição entre o final da estação chuvosa de verão e o início do semestre seco no Brasil, com contrastes climáticos marcantes. A região norte permanece sob influência da zona de convergência intertropical, tendo no seu setor norte, com os estados do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará, uma grande influência dessa zona de convergência, enquanto porções mais ao sul, como Rondônia, Acre, sul do Pará e Tocantins, já vão sentir a retração das chuvas e o início efetivo da estiagem. Na Paraíba, nós ainda estamos no auge da quadra chuvosa entre os meses de março e julho, principalmente no litoral e no agreste, mas o sertão e o Cariri enfrentam condições secas e quentes típicas do semiárido nordestino. O contraste hídrico é a principal característica da semana na região norte, com chuvas frequentes e volumosas, que podem variar muito, de 5 até 150 milímetros, com possibilidade de chegar a 200 milímetros em pontos isolados. Isso interfere diretamente na agricultura, como por exemplo, para a cultura da mandioca, os dias mais secos serão ideais para a capina, controle de plantas daninhas e a colheita das raízes. Os produtores devem ficar atentos para o monitoramento da podridão radicular, que é favorecida por essa umidade excessiva. Já para a cultura do cacau, o interessante é manter a colheita diária dos frutos para evitar perdas por podridão parda. A secagem e a fermentação das amêndoas podem ficar comprometidas, sendo interessante usar secadores artificiais ou aproveitar o sol, principalmente no período da semana de quarta a domingo, para tentar uma secagem mais natural. Para o açaí é interessante realizar o desbaste dos perfilhos e a adubação orgânica, principalmente com a limpeza das entrelinhas. Já para culturas, por exemplo, como soja e milho, a semana é ideal para finalizar a colheita da soja, e o milho safrinha ainda está no processo de enchimento de grãos, então ele vai ter risco de estresse hídrico, sendo necessário pensar na irrigação, principalmente aqueles produtores que estão localizados mais ao sul dessa região. E para a Paraíba, os produtores de feijão calpi devem aproveitar esse período para a capina e a amontoa, principalmente de quarta e domingo, também monitorando a mosca branca, que é vetor do mosaico dourado. E falando em colheita, agora nós vamos lá para o Tocantins. A safra deste ano do abacaxi no estado já movimenta o comércio da região. O resultado positivo está relacionado ao uso de tecnologias como a irrigação, que permite mais produtividade e escala na hora da colheita. A colheita do abacaxi já começou no Tocantins. E no campo, o cenário é de produção em alta e preço valorizado, tanto no cultivo irrigado quanto no abacaxi sequeiro. A colheita já movimenta o campo e o resultado tem animado quem vive do cultivo. Na feira, quem planta também vende e já sente de perto o reflexo dessa colheita. Estamos pensando, com certeza. Aqui você está vendo, a fruta está com uma qualidade boa, né? Massa amarela, dá para começar, sai bem, né? Com mais produtos sendo colhido, o abacaxi chega com qualidade e segue com boa saída nas bancas. E a colheita deste ano já mostra força no campo com produção em alta. Os produtores estão tendo bons rendimentos, né? A colheita está sendo finalizada por grande volume de abacaxi que a gente é produzido aqui no estado. Então os produtores estão satisfeitos, estão escolhendo seu produto e ofertando também qualidade ao consumidor, tanto aqui no estado de Tocantins como em outros estados. No projeto São João, que fica a aproximados 30 quilômetros de Palmas, a produção segue organizada em etapas, com áreas já prontas para colheita, graças ao modelo de produção, o irrigado. Nós sempre liga na parte da noite, liga às 10 horas, aí vai molhando os setores, né? Cada setor tem um resíduo de molhar. Aí vai molhando, aí quando é 1 hora molhando, desliga aquele setor, liga outro setor para molhar. É assim, até às 9 horas da manhã.
A principal diferença entre a produção de abacaxi sequeiro e a irrigada está no controle. Aqui nesta lavoura, por exemplo, o produtor utiliza um sistema de irrigação, o que permite que ele tenha maior controle da colheita e da qualidade do fruto. A expectativa positiva acompanha quem está na produção, principalmente agora, com a colheita em andamento. Tá boa, porque na época que ninguém tem, né? Aí você vai ter que, então o preço vai ser bem elevado ao fruto. Com mais planejamento no campo, o produtor consegue aproveitar melhor a colheita e reduzir perdas. Com produção em alta, preço favorável e boa perspectiva, o abacaxi tocantinense segue ganhando força. Do campo, direto para a mesa do consumidor. A gente vai para um rápido intervalo, dá tempo de tomar um cafezinho e na volta você vai ver que no Amapá a Embrapa usa a técnica de branqueamento do açaí e a fábrica de processamento do fruto amazônico, que é referência em Rondônia. O primeiro trimestre de 2026 revela um crescimento nas exportações. As proteínas de origem animal assumiram esse protagonismo e o Marcos Fava Neves detalha esses números pra gente. A boa notícia vem sendo as exportações, que são tão fundamentais para o Brasil no sentido de se trazer dólar, de você reduzir a inflação, de você ter saldo na balança comercial, fortalecimento da economia. E o agro tem dado um impulso incrível, né? Basicamente, metade do que o Brasil vende vem do agro. E saiu dado agora que traz a comparação do primeiro trimestre de 2026 com o primeiro trimestre de 2025. E o número é 38,2 bilhões de dólares, o que já foi vendido, o que representa um crescimento, mesmo com esse cenário complexo que o planeta vive, de 2,5% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.
Quem vem vindo bem é a soja, com um volume muito grande e preços ao redor de 4% a 5% melhores, mas cabe também o destaque aqui para as carnes. Carne bovina, carne de frango, carne suína, todas elas o Brasil vem conquistando participação no mercado internacional. Apenas aqui em março, a carne bovina exportou 234 mil toneladas, nós exportamos 431 mil toneladas de carne de frango a preços maiores, principalmente no boi, 19% maior do que no ano passado. Então, assim, para fazer um resumo para vocês do que foi esse primeiro trimestre, os maiores ganhadores foram o óleo de soja, que colocou 30% a mais no mercado, o boi, que aumentou 20%, suíno aumentou 15% em quantidade e o milho aumentou 15%. Em preço, quem que saiu ganhando? O boi está 15% acima, a carne bovina no mundo, o óleo de soja 11%, o café subiu um pouco em relação ao ano passado e o etanol 9%. Então esses são os grandes ganhadores. Quem perdeu no primeiro trimestre em relação a 2025 foi o etanol, que é algo difícil de entender em virtude da necessidade maior de etanol no planeta de bioenergia. O café, que caiu 32% a quantidade vendida. O trigo e a celulose, que também é extremamente importante, caiu a quantidade vendida. Em quem teve o maior tombo de preços, e o produtor rural está sentindo isso, foi o suco de laranja, caiu 45%, o açúcar, tudo aqui da nossa região, 23%, e o algodão caiu 9%. Mas na soma, os vencedores ficaram maiores do que os perdedores, por isso que na média o Brasil está melhor nesse primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior. E em momento de guerra, você ter um colchão como esse, ter um volume de produtos para abastecer o mercado interno e poder exportar é uma grande vantagem do Brasil. E fechamos então o primeiro trimestre dando os parabéns para o agro nacional. Uma pesquisa da Embrapa Amapá mostra que o choque térmico no açaí elimina o risco da contaminação da doença de Chagas. A técnica é simples, rápida e recomendada para garantir mais segurança ao consumo. E o que é melhor, sem alterar o sabor da bebida. O processo de branqueamento do açaí nada mais é do que uma técnica de mergulhar o fruto em água fervendo, em seguida posto em água fria. Assim há um choque térmico, limpando resíduos que tenham sobrado. O que seria esse choque térmico? O fruto, quando ele chega na batedeira, ele passa por várias etapas. Catação, lavagem, cloração e depois vem o choque térmico. O que seria? É você dar uma temperatura numa água quente para o fruto, tal que o Trypanosoma cruzi, que pode estar presente naquele fruto ou em algum barbeiro contaminado, que possa ter passado por todas essas etapas e ainda está no fruto, e que é o causador da doença de Chagas, esse protozoário, ele é inativado pela temperatura. Durante a pesquisa conduzida pela doutora Valéria Bezerra, através da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, foi possível a desmistificação entre produtores e consumidores. A doença de Chagas pode ser transmitida por outros meios, mas neste caso, o inseto barbeiro é atraído pelo fruto por causa do processo de fermentação do açaí, que começa logo após a colheita. Mas não é para a árvore do açaí, não é para a palmeira, é para o fruto. O fruto, quando está... Assim que o fruto é colhido, ele começa a fermentar. Então ele é atraído por aquele cheiro, entendeu? Mas ele não suga o açaí. A Embrapa fornece por demanda capacitações para que os batedores de açaí possam se atualizar a respeito de como fazer a higienização do fruto, onde por meio de estudos foi comprovada a eficácia do choque térmico. Mas já foi comprovado que o quê? Também por nossas pesquisas, que quando você faz esse tipo de processo de aquecimento e resfriamento do fruto, não há nenhuma modificação do sabor da bebida final. Que é uma coisa que muitas pessoas falam, muda o sabor. A gente já fez com vários consumidores, mais de 400 consumidores, e fizemos análise sensorial e foi visto que realmente foi comprovado que não o consumidor nosso tradicional, aquele que está acostumado a ir na batedeira todo dia comprar, ao provar esse açaí
com frutos branqueados ou com choque térmico, ele não sentiu diferença. Segundo a Promotoria de Meio Ambiente de Macapá, existem nos municípios de Macapá e Santana 14 empresas e cooperativas de açaí e 1.500 batedeiras. Entre elas, a do seu Leonardo Almeida, que existe há 10 anos e continua investido em aprimoramento dos seus métodos para fornecer um produto de maior qualidade ao consumidor. Hoje, meus clientes, eles chegam aqui, eles perguntam: você trabalha com processo que faz para manter o açaí? Sim. Alguns deles eu até trago aqui dentro, mostro para ele como funciona e ele sai daqui feliz, né? E assim a gente vai trabalhando. E ainda falando desse frutinho amazônico, nos dias quentes é bom demais tomar um açaí geladinho, né? Mas você sabe como é o processo para ele chegar embalado nos supermercados? No segundo episódio da maior lavoura de açaí de Rondônia, vamos conhecer os processos industriais para que o açaí fique pronto para ser comercializado. E para quem acha que é simples, vai se surpreender com o padrão de qualidade de produção dessa indústria do município de Buritis. Já acompanhamos o cuidado no campo, a tecnologia na colheita e a persistência de uma família que transformou a paisagem de Rondônia. Mas o que acontece quando o açaí deixa o pomar e entra na linha de frente da indústria? Saiu da lavoura, a gente chega aqui na indústria. E aí, o que acontece quando o açaí chega aqui? O açaí, ele chegando aqui, ele vai passar por todos os seus processos de industrialização. Desde ele chegar a fruta aqui, a gente fazer todo o processo de lavagem, de transformação da fruta em polpa e da polpa se transformar em nossos copos, nossos cremes, nossos produtos aí para levar para o estado de Rondônia e para o Brasil. Perfeito, vamos acompanhar. Vamos lá. O cenário que vemos hoje, automatizado e rigoroso, é fruto de uma evolução. O que começou em 2001, focado apenas no plantio, exigiu uma mudança de patamar há cerca de 16 anos. A partir de 2010 a gente abriu a indústria, né? Mas a gente planta açaí desde 2001. Mas em 2010 veio a necessidade da gente estar melhorando um pouco mais a nossa estrutura e fazendo uma industrialização mais profissional. Antes a gente fazia somente a venda do grão in natura, né, para Porto Velho, para as outras cidades do estado de Rondônia. Para garantir o padrão de qualidade, o açaí não segue direto da colheita para a máquina. Existe um tempo precioso de espera. E aqui começa o nosso processo, né? O açaí, ele chega, primeiro ele tem um processo de maturação final, que seria o que? O açaí, ele tem que ser tirado na lavoura no dia anterior e no outro dia ele vai ser despolpado. Por quê? Porque ele tem que ter um processo de maturação final do grão, né? O que seria esse processo de maturação final do grão? Ele vai dar uma inflamadazinha nele, onde ele vai ajudar a soltar um pouco mais a polpa ali do grão. Com a fruta no ponto, a escala de produção impressiona. O que antes era artesanal, hoje processa toneladas por dia. Aqui a gente já chegou a despolpar 700 latas em um dia. Isso aí gira em torno de 7.000 quilos de produção num único dia. Né? Ele tem esse tempo de maturação final, a gente joga ele nesse implemento, onde é uma esteira rotativa, onde ela vai passar ali caindo todos os grãos pequenos, né? Ou então os galhos, todas as impurezas sólidas ali. E aí o açaí, ele cai ali primeiro naquela caixa, onde ele vai tomar um banho com hipoclorito para fazer uma primeira pré-esterilização, onde ele vem depois para essa aqui e depois para aquela lá onde se faz o processo de lavagem final. Aqui é o processo de flutuação, que é muito importante. Qual que é o processo de flutuação? Todo grão do açaí que esteja impróprio para o consumo, que ele vai estar podre ou seco, ele vai flutuar. Então a gente faz esse recolhimento dos grãos impróprios ali, das impurezas também que vão flutuar na água, para fazer essa primeira seleção ali do fruto ali. Mas em uma indústria séria, segurança alimentar é inegociável. Cada grão passa por uma etapa decisiva de higienização térmica. Depois dali a gente vai fazer o processo mais importante que se tem no açaí, que é o quê? Que é o processo de cozimento do fruto e esterilização do fruto. Então aquela água ela chega a mais de 100 graus de temperatura, ela vai ser jogada nos tanques aqui, ela fica com uma temperatura média de 70 a 80 graus, que vai ser o processo de cozimento do grão. Para quê? Para fazer a esterilização do fruto. É nesse processo que se faz a eliminação das bactérias do barbeiro, né, tão famoso que tem no açaí aí. Após a esterilização, o açaí entra em um ambiente onde o rigor é absoluto.
é a transição do fruto bruto para o produto final. E depois daqui o açaí ele não tem mais nenhum tipo de contato com mãos humanas, né? Depois daqui ele é totalmente industrializado e mecanizado, então ele já não recebe mais contato com mãos humanas a partir desse processo aqui. Então ele vai sair da despolpadeira, depois ele vai para um pasteurizador, onde ele vai ser refrigerado para ele cair a temperatura dele. Depois dele passar, ele vem para os tanques de homogeneização. Então a gente faz essa análise de sólido para ele bater o padrão. Bater o padrão, a gente manda ela para ser envasada aqui, ser industrializada aqui. O tempo é o maior inimigo da qualidade, por isso a refrigeração precisa ser imediata. O açaí ele tem um processo de oxidação rápido, então ele tem que ser congelado de uma maneira mais rápida possível. Para isso a gente tem os nossos ultracongeladores, esse aqui é um deles. Aqui a gente tem alguns estoques de polpa que vai ser mandado no atacado para o resto do Brasil. Aqui a gente faz vendas de polpas aqui para São Paulo, Minas Gerais, né? Já mandamos para o Rio Grande do Sul, algumas partes do Nordeste. Então o açaí dentro da nossa região aqui, ele é vendido assim, ele é ensacado. Aqui são polpas de 5 quilos, são 20 quilos em cada saco desse. A gente chega aqui na nossa sala de produção, onde aqui o açaí ele é descascado, tirado das embalagens, é pesado, e aí é onde ele vai para nossas máquinas de centrífuga ali, aquele liquidificador potentezinho ali, faz as caldas, ou a gente produz o nosso copo, ou a gente vai produzir o creme. Transformar o campo em indústria não é apenas uma estratégia de negócio. É a história de uma família que, com dedicação, transformou o potencial de Rondônia em referência nacional. De Buritis para todo o Brasil, essa família prova que quando o trabalho é levado a sério, o resultado é colhido na palma da mão e saboreado em todo o país. E no instante só a gente já volta para mostrar os búfalos que são parte da cultura na ilha de Marajó, no Pará, e o preparo de um carneiro assado à moda do chefe.
No Pará, o búfalo vai muito além da produção rural e se torna parte da identidade cultural de um povo. Com o maior rebanho do Brasil, o estado concentra milhares de propriedades dedicadas à criação desses animais, especialmente no arquipélago do Marajó, onde a convivência com os moradores é parte do dia a dia. Os búfalos estão por todo lado, na culinária, na segurança da cidade, nas tradições e até nas ruas, como o famoso alemão, que virou atração entre os moradores e turistas. Pelos campos alagados que se espalham por esse paraíso amazônico, eles habitam. São fortes, são muitos. São símbolos de um lugar no norte onde a natureza preservada é refúgio para criações e criadores. Nesse ambiente fluvio-marinho, onde rio e mar se encontram, a vida ganhou um sentido a mais para o Danilo, na criação de búfalos na Ilha do Marajó. Desde criança eu sempre tive essa vontade, porque meu pai, ele é desse meio, né? Então eu sempre fui com ele para fazenda, andava de cavalo, andava no meio dos búfalos, trabalhava com ele. Então eu sempre tive essa vontade. E quando eu tive a oportunidade de adquirir essa propriedade, eu não pensei duas vezes. Danilo caminha pela fazenda que um dia foi um sonho. Há 6 anos, esse desejo tornou-se realidade. Ele agora atua como um dos produtores de rebanho de búfalos no município de Soure, na costa oriental da Ilha do Marajó, a 80 quilômetros da capital, Belém. Quando eu vim para Soure, eu tive a oportunidade de adquirir uma queijaria, né? A queijaria já estava pronta e o queijeiro na época já queria parar de trabalhar e ele me ofereceu. E eu acabei entrando no ramo queijeiro. Então foi aí que eu comecei nesse ramo. Esse caminho que nos leva a contemplar uma linda paisagem é a jornada da morada dos búfalos marajoaras. São mais de 14 mil propriedades no Pará, como esta aqui na Ilha do Marajó, que mantém ativa a criação de bubalinos. De família com tradição na agropecuária, o produtor decidiu se dedicar à pecuária de leite. Diferente de outras propriedades, como as que atuam no serviço de corte, aqui ele prioriza cuidar da espécie feminina do animal, focando na produção de laticínios, que gera alimentos e fonte de renda para a população local. Na fazenda são produzidos, em média, 250 litros de leite por mês, o que gera 6 mil quilos de queijo. A gente trabalha com inseminação artificial, tentando melhorar a genética. Normalmente nós precisamos ficar com as fêmeas, a maior parte, né, das fêmeas. Eu fico com alguns machos, que é de melhor qualidade de genética, que é para mim fazer os garrotes, que vão ser os sucessores dos mais antigos, né? A rotina é programada para manter o bem-estar de cerca de 300 búfalas na Fazenda Portal. Não basta alimentar, tem que ter vitaminas, auxílio veterinário, alojamento e um ambiente tranquilo para evitar o estresse do rebanho. Devido à temperatura elevada no norte do país, a relação com o alagado é essencial para os animais. Todos esses fatores impactam no manejo bubalino. Tem cerca, tem o manejo do gado, tem alimentação, tem tudo. Tem a lavoura, né, para fazer tudo com que as nossas vaquinhas produzam o mar, né. Segundo dados do IBGE, o arquipélago do Marajó possui o maior rebanho bubalino do Brasil, mais de 500 mil cabeças, e elas não estão apenas na zona rural. A presença é normal no dia a dia das cidades marajoaras e conquistam admiradores, como a Melissa, que mora em Belém, mas já estabeleceu uma vida no campo. Hoje que eu ia imaginar que eu ia estar abraçada com o bezerro. Todo santo dia eu venho aqui, venho com a Poliana, o nome da bezerra. Eu canto para Poliana, tento ficar mais próxima dela, para no futuro eu chamar ela e ela vir. A búfala te ensina a ir devagar. Você vai vendo ela caminhando, ela vai caminhando devagar, ela te ensina que você tem que ir desacelerar. Das pequenas às grandes criações, esse é um movimento rural que realiza transformações sociais e que vem chamando a atenção do mundo. E eles moram onde o vento bate mais forte e a vida é mais leve para as famílias que encontraram na bubalinocultura benefícios nutricionais, econômicos e sustentáveis. A nossa viagem pela Ilha do Marajó continua no próximo programa. Vamos mostrar a produção do leite de búfala e a fabricação do queijo e outros derivados como incentivo ao empreendedorismo e desenvolvimento econômico no Pará. Fique ligado no NC Agro da semana que vem. No
no quadro da Origem ao Sabor de hoje, o chefe Pedro Bagatoli prepara um pernil de carneiro ao molho da castanha. E a origem desse carneiro a gente já mostrou aqui para você no programa, né? Uma receita com muito sabor. Vamos acompanhar. Sejam muito bem-vindos para mais um Da Origem ao Sabor comigo, chefe Pedro Bagatoli, e hoje de um cenário um pouco diferente. Hoje nós viemos para a cozinha industrial pelo único motivo, devido a eu ter churrasqueira aqui, e a gente hoje vai fazer um bom churrasco. É isso mesmo. Hoje nós vamos trabalhar com a carne de carneiro, em especial o Dorper, feito pela Germano, dessa produção que é aqui da Amazônia, que é aqui da nossa terra, num cantinho da Amazônia, e que faz muito sentido eu trazer uma receita com esse pernil. Obrigado mais uma vez pela qualidade dessa carne, e já de início, pessoal, nós temos um pernil que eu tirei aquela pontinha aqui só para ficar mais bonitinho, e aqui eu meio que dei uma desossada nele por dentro. Então eu vou mostrar no detalhe que o osso, aquele osso da ponta, eu guardei uns pedacinhos de carne que nós vamos fazer um molho. E o molho é um molho de castanha. Então é um pernil na brasa, recheado com queijo coalho e molho de castanha. Bem simples de fazer. Vamos já dar o início aqui. Então aqui com o pernil, na parte de dentro aqui dele, nós vamos colocar a pimenta de cheiro, o alho picadinho e a chicória, coentro da Amazônia, que tanto pode ser chicória, como pode ser o manjericão, o alecrim. Todos os temperos frescos combinam muito com o carneiro. Então eu vou temperar ele aqui bem por dentro. E lógico, um pouco de sal. Nesse caso eu vou usar o sal grosso mesmo, o sal de churrasco. O mesmo que eu fiz aqui por dentro, com o sal, chicória, pimenta de cheiro e alho, eu vou fazer por fora, com uma única diferença. Aqui fora eu vou colocar um pouquinho de raspa de limão. Feito o tempero do carneiro, nós vamos rechear ele. Como eu falei, mostrando no detalhe, nós desossamos em volta desse primeiro osso aqui. E aí eu vou pegar esse cubão de queijo coalho e vou colocar aqui dentro, ó. Bem generoso, eu vou rechear esse pernil com os cubos de queijo coalho. Feito esse processo de colocar o queijo coalho, que você pode rechear ou fazer ele só temperado mesmo, nós vamos amarrar essa ponta aqui novamente onde eu dei uma desossada para prender bem o queijo coalho. Então eu peguei um barbante bem forte, vou pegar aqui, ó, com o osso e tudo, com a ponta desse osso e tudo, e nós vamos amarrar ele bem forte aqui para depois colocar no espeto. Então deixa bem firme, fiz um primeiro nó, depois eu dou uma amarrada nessa ponta aqui também, ó. Pernil bem temperado, amarrado e já no espeto igual eu tenho aqui. Agora, mesmo que numa churrasqueira industrial, pode ser aí na sua casa, nós vamos deixar ela meio que fora da brasa. Não bem em cima, mais alto para tipo ir assando igual um forno, devido o pernil ser meio grosso. Então vai ficar aqui em torno de 45 minutos cada lado alto, só pegando aquele defumado e o calor, depois que nós vamos dourar. O nosso cordeiro na brasa, enquanto isso, vamos para o molho de castanha. Bem simples. Nós vamos com uma colher de manteiga na panela aquecida. E deixa essa manteiga derreter. Com a manteiga derretida e a panela bem aquecida, eu vou adicionar esses pedaços de osso e uns pedacinhos de apara de carne que eu tirei do pernil para tostar bem na panela. Então vamos lá. Vou colocar aqui e vamos deixar isso tudo tostar bem. Com os ossos ou a carcaça, como você preferir falar, estiver bem tostado, bem caramelizado no fundo da panela, é hora de colocar mais um pouco de alho e um pouco de pimenta de cheiro. Logo depois dos temperos, a gente já vai adicionar um pouco de farinha de trigo. Coloca um pouco, dá uma misturada, para ele poder fazer o processo de engrossar o nosso molho. E aí a gente vem com o vinho tinto seco, para deglaciar a panela, para soltar o tostado da panela. Então aqui nós vamos adicionar um pouco de água. E aí vamos deixar ferver um pouco e engrossar um pouco desse molho. Vai ficar um molho meio escuro, ele vai soltar o tostado da panela, e aí ele vai dar uma engrossada para depois a gente finalizar.
Com a nossa base do molho já espessa, bem saborosa e coada, agora chegou a hora de finalizar. A gente vai entrar com a castanha tostada. Então essa castanha triturada e já tostada. Aqui essa mesma base eu uso para fazer um molho de pistache, por exemplo, que é muito clássico em comer com carneiro. E aí, com o fogo desligado, nós vamos adicionar um pouco de creme de leite. Já ajustei o sal, coloquei uma pitada de sal porque no caldo não tinha sal e está pronto o nosso molho de castanha. 1h40, 1h50, ele basicamente já está assado. Eu só não deixei ele dourar 100%, sempre em cima, mesmo na churrasqueira da sua casa. Agora, vou colocar ele aqui mais próximo da brasa para ele dar o dourado. Qualidade da carne impecável da Dorp Germano, eu teria que ser muito ruim para não ficar nesse capricho. Agradeço mais uma vez todo o carinho por ter mandado a carne aqui para a gente também conseguir fazer uma receita. Grande abraço, Carol, grande abraço a todos vocês que nos assistem. Vamos ver como é que ficou essa textura da carne? E o queijinho? Aqui, ó. E aí chegou a hora boa de fazer mais vontade. Queijinho coalho, molho de castanha, suculência. Vocês viram o tanto de suculência que tinha dentro da carne. Também não deixar assar muito para não ressecar e ter paciência. Faz aí e me fala. Sendo de qualidade não tem erro. Que isso, gente. Especial. Deus abençoe. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Churrasco de carneiro no almoço vai bem, hein? Nas nossas redes sociais, você encontra uma receita exclusiva de um molho para acompanhar esse corte. Aproveita e segue a gente lá, tá? Para você rever e compartilhar tudo o que viu aqui no NC Agro, é só acessar nosso YouTube. Um excelente domingo para você e a gente se vê por aqui na semana que vem. Tchau, tchau! NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira.